Bem-vindo ao meu canal. Algumas pessoas deixaram alguns comentários no último vídeo que eu fiz, pedindo para eu falar sobre o meu ponto de vista como agente de perícia médico-legal, o caso do Piauí. Eu vou só contextualizar um pouquinho, só para vocês lembrarem, verem, quem não sabe. Então, o caso do Piauí ocorreu na cidade de Parnaíba, durante um almoço de primeiro de ano, quando membros de uma família consumiram um arroz contaminado com terbufós, um produto tóxico que é utilizado para matar pragas. O alimento ele foi preparado para a ceia de Réveillon por uma das filhas de Dona Maria dos Aflitos. O crime resultou na morte de 4 pessoas e gerou grande comoção devido à crueldade e os detalhes da investigação. Só para lembrar das vítimas que não resistiram. Foi um rapaz de 18 anos que foi o primeiro a passar mal após o almoço e relatou tontura e escurecimento da visão antes de desmaiar e vir a falecer. O segundo foi um menino de 1 ano e 8 meses que teve uma morte agonizante pouco após começar a sentir os efeitos do veneno. Uma menina de 4 anos também ingeriu o arroz contaminado e não resistiu. E a quarta vítima, na madrugada de terça-feira, dia 7, Dona Francisca, que estava internado no hospital e não resistiu ao produto. O padrasto, Francisco, que também comeu o arroz, ele sobreviveu e é o principal suspeito. O almoço ele foi preparado com o que sobrou da ceia de Ano Novo. Minutos após o consumo, os sintomas começaram e quais foram esses sintomas? Vômito, diarreia, tontura e desmaios, característicos da intoxicação por terbufós. O terbufós é um organofosforado que é um composto químico utilizado como pesticida, sendo eficaz contra insetos e vermes que vivem no solo. Ele pode ser encontrado na forma líquida, em pós, granulados, pastilhas, emulsões e até em aerosóis. São derivados de ácidos que contêm fósforo na sua molécula, como o fosfórico, o tilfosfórico e o ditiofosfórico. Os organofosforados são amplamente utilizados como inseticidas, acaricidas, nematicidas e fungicidas. Atuam no sistema nervoso central e periférico, agindo sobre a acetilcolina. E o que é a acetilcolina para vocês entenderem bem? É um neurotransmissor que atua como mensageiro entre as células do sistema nervoso, ajudando na comunicação entre elas. A intoxicação por organofosforado pode causar graves danos à saúde e, em alguns casos, pode levar suas vítimas a óbito. Exames periciais confirmaram a presença do produto nas vítimas e na panela usada para esquentar o arroz. Falando um pouquinho sobre a investigação. Francisco, padrasto das vítimas, tornou-se o principal suspeito por algumas razões. Primeiro, ele insistiu para que o arroz fosse servido no almoço. Apresentou incoerência em seus depoimentos e ele demonstrou uma frieza absoluta ao falar sobre os enteados, referindo-se a eles de forma pejorativa, e eu não vou falar aqui as palavras que ele falou em relação a seus enteados. Em sua casa foi encontrado um baú contendo celulares, DVDs e materiais com a simbologia daquele que fez barbaridades lá na Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, a polícia ainda avalia se existe conexão entre os itens achados no baú e o crime. E algumas atualizações importantes. A dona Lucélia Maria, acusada de dar cajus contaminados lá em agosto com o produto a 2 crianças em Parnaíba, e se eu não me engano, essas 2 crianças eram filhas da Maria dos Aflitos, foi solta porque o laudo descartou a presença do veneno nos cajus que supostamente teriam sido usados pelas crianças
para o crime. E aqui eu quero expor a minha opinião, um achismo meu. Acredito que a polícia do Piauí, lá de Parnaíba, ela se precipitou em prender a dona Lucélia sem provas consistentes. E por que que eu falo isso? Eu tiro como exemplo o delegado do Rio Grande do Sul. Ele falou que tinha pedido a prisão preventiva da nora da dona Zeli e logo em seguida ele revogou porque ele ainda tinha dúvidas, ele não tinha elementos suficientes para prender a nora. Após ele ter mais elementos contra a suspeita, ele pediu novamente a prisão preventiva e sim, a suspeita foi detida. O seu Francisco, ele foi detido e a audiência de custódia manteve a prisão dele pelo envenenamento que resultou na morte de 4 pessoas da mesma família. O caso ele continua em investigação com possíveis reviravoltas. Vamos aguardar. Em depoimento, ele chegou a descrever a dona Francisca, uma das vítimas, como quase inútil, reforçando a sua frieza e possível motivação antissocial. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime foi premeditado por desavenças pessoais ou sentimentos de vingança. E aqui, nesse caso, sendo sentimento de vingança, eu acabo me remetendo à nora da dona Zeli. Complicado, né? O suspeito teria alimentado paranoias contra a enteada, que numa dessa a nora também alimentou paranoias contra a dona Zeli, acreditando, caso o seu Francisco, acreditando que ela poderia lhe fazer mal, o que pode ter levado toda a essa tragédia. A polícia segue analisando provas e aguardando os laudos periciais de outros materiais encontrados e o caso é tratado como um homicídio doloso, quando o suspeito age com a intenção de cometer o crime. E as investigações devem ser concluídas em 30 a 60 dias. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, muito importante. Pessoas que findam com sua própria vida usam esse tipo de produto. Não é divulgado o findar a sua própria vida. E eu tô falando essas palavras assim porque vocês sabem que o YouTube corta muita coisa quando a gente fala diretamente sobre. Então, aqui eu fiquei sem voz mesmo, tá? Aqui na minha região, eu trabalho há 10 anos na polícia científica e eu já peguei muitos casos onde pessoas que findaram sua própria vida usaram esse tipo de produto, o organofosforato, na forma líquida. Então, quando a gente chega num local desses, o perito criminal, ele faz uma varredura, ele vê tudo que está ao redor daquela vítima, ele faz as fotografias, faz as anotações que ele precisa fazer e após ele liberar o corpo para a remoção, nós, agentes de perícia médico-legal, retiramos o corpo dali, levamos para o IML e o colocamos na mesa de necrópsia, aonde a gente já começa com os primeiros preparativos para ser feita uma necrópsia. Alguém da família tem que levar um documento com foto original dessa vítima, fazer o boletim de ocorrência e uma guia de perícia em pessoa, que é a delegacia que expede esse BO e essa guia, e um parente de primeiro grau ir lá no IML fazer a liberação para a gente poder começar a trabalhar em cima daquele corpo, daquela vítima. A partir do momento que é feito toda essa parte burocrática e ela é necessária, nós, junto com o médico legista, fazemos a coleta de sangue e urina, fazemos todas as fotos daquela vítima com a roupa que ela chegou, depois nós tiramos a roupa daquela vítima, limpamos aquele corpo e também fazemos todas as fotos daquela vítima sem as roupas e a vítima limpa, porque pode ter algum tipo de equimose, pode ter algum tipo de hematoma, pode ter sinais, cicatrizes, tatuagens, e isso tem que ser documentado pelo médico legista. Após fazer o exame perinecroscópico,
que é o exame externo da vítima, o médico nos autoriza a fazer a abertura da cavidade tóraco-abdominal. Ali, a gente já deixou preparado todos os potes onde vão ser acondicionados fragmentos de órgãos que o médico quer que colete, como pulmão, fígado, rim, baço, conteúdo gástrico, e caso ele queira também, a gente faz a abertura do crânio para coletar um pedaço de cérebro e todo esse material ser mandado para o departamento de análise forense, aonde lá no departamento vai ser analisado esse material e junto com esse material nós também mandamos o frasco do suposto produto que a pessoa ingeriu para ver se nos fragmentos de órgãos que foram coletados tem o produto que estava junto com a vítima. Depois disso, o departamento de análise forense, ele expede o laudo que vai direto para a delegacia onde foi feito o BO e a guia, e o delegado junta com o inquérito policial para fazer que são necessárias. A parte do Departamento de Medicina Legal é fazer a necrópsia daquele corpo, a parte do perito criminal é ele fazer uma varredura total no local onde aconteceu o fato, e a parte do Departamento de Análise Forense é ver se aqueles fragmentos que foram mandados da vítima para eles tem a ver com aquele produto que também foi coletado no local do crime. Aí, uma das perguntas que vocês podem estar pensando é o seguinte: tá, Luana, e se foi usado alguma outra coisa? O próprio Departamento de Análise Forense, ele também faz uma varredura geral para ver se tinha algum outro tipo de produto naqueles fragmentos levados, porque algumas vezes pode acontecer da vítima ter ingerido benzodiazepínicos, algum outro tipo de medicação para facilitar a ingesta do veneno. Vocês conseguiram entender? Então, eu quis vir aqui trazer esse caminho completo de como é feito as coisas dentro do Departamento de Medicina Legal, para vocês entenderem os passos e também entenderem, quando vocês olharem algum determinado noticiário, entender como é que é o trabalho da perícia criminal. Uma coisa assim que eu fiquei um pouco preocupada é que o laudo da perícia lá dos Cajus em agosto acabou saindo só agora em janeiro. E eu acredito que a demora desse laudo é devido à demanda de exames que o Departamento de Análise Forense lá do Piauí receba, porque aqui em Santa Catarina o laboratório fica em Florianópolis e lá ele recebe todo o material de Santa Catarina. Toda a parte de toxicologia é feita em Florianópolis e ele recebe a demanda de toda Santa Catarina. Então, eu acredito que a demora desse laudo tenha sido por isso. Eu quis trazer o meu relato em relação a esse caso, porque eu vi alguns comentários nos últimos vídeos e eu quero que você coloque aqui nos comentários se você sabia de todo esse trabalho da perícia criminal, tá bom? Eu espero que você fique bem, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.